Eu sou o engenheiro Marco Antônio dos Santos Bittencourt, nasci no dia 12 de junho de 1951, portanto tenho 73 anos. Nasci na cidade de Santa Maria da Boca do Monte, no coração do Rio Grande. A minha cidade ela tem algumas características especiais, né, do que diz respeito à cidade. É o coração do Rio Grande. Santa Maria é uma cidade universitária. É uma cidade militar, é um centro rodoviário e ferroviário do Rio Grande do Sul. Aos 3 meses após o meu nascimento, eu fui mandado para ser criado pelos avós. Nós somos 9 irmãos, 5 homens e 3 mulheres, e 4 mulheres, né? E a mamãe, professora normalista, formada na Escola Estadual Olavo Bilac, em Santa Maria, e o papai sargento da arma de infantaria, do 7º Regimento de Infantaria da cidade de Santa Maria. Então eu fui para o Alegrete com 3 anos de idade, com 3 meses de idade, e fui criado pelos avós. Né? Então fui criado com adultos, me criei numa maneira completamente diferente que o normal. E fiz o meu curso primário na Escola Estadual Oswaldo Aranha. O Oswaldo Aranha é esse que criou a ONU lá, né? E criou o Estado de Israel, quando foi presidente da ONU, quando presidiu a sessão da ONU. Então, lá eu fiz o primeiro, o segundo e o terceiro ano, e o 4º ano do primário, né? Que era E uma escola muito boa, muito importante, que na época as escolas estaduais eram de excelência. Então, eu fiz o meu primário na escola estadual. E quando chegou no período do ginásio, se preparar para o vestibular, nós retornamos para Santa Maria. E lá eu passei meio ano, 6 meses, no Colégio Marista, Colégio Santa Maria, porque quando você fazia a transferência, não tinha vaga em colégio estadual. Então eu fiz o 4º ano no Colégio Marista. Terminando o 4º ano, eu fui para uma escola estadual lá, que é o Maneco, Escola Estadual Manuel Ribas. Lá eu terminei o ginásio e cursei o científico. Então, todo o meu estudo foi feito num colégio estadual. A grande vantagem que eu tive de cursar o meu científico no Manuel Ribas é que todos os nossos professores lá eram professores também na Universidade Federal de Santa Maria. Então, também uma escola de excelência. Então, quando eu fiz o vestibular, né, fiz o vestibular para engenharia, eu fiquei entre os 10 primeiros colocados. Então, isso mostra a importância da escola de engenharia, da escola pública, né, da qual eu cursei. Em 72, né, eu passei no vestibular, cursei engenharia, e também tive que servir o Exército. Aí eu me alistei na escola de oficiais, que, em se tratando de cidade, é NPR, Núcleo de Preparação dos Oficiais da Reserva. Então eu fui cursar o NPR durante um ano. Então eu ia para o quartel na parte da manhã e à tarde eu ia para a universidade. Então era uma tarefa dupla, né? Mas sem prejuízo nenhum na qualidade do ensino, também na educação. O meu coronel lá, eu lembro até hoje, era o Luiz Alvesto da Silveira Leite. Foi o chefe do SLI no governo, se não me engano, do Gás. Né? Mas voltando lá no Alegrete. Lá no Alegrete, na função de filho que é criado de neto que é criado com os adultos, né? Eu tive um aprendizado muito grande, porque o vovô foi músico
e ele que conduzia a banda do 6º Regimento de Cavalaria José de Abreu, no qual o pai do Figueiredo era o coronel comandante do 6º Regimento de Cavalaria José de Abreu. Então eu tive uma vivência muito grande com o vovô e com a vovó, né? E quando o vovô faleceu, eu tive uma tarefa muito árdua, que era fazer a cobrança dos inquilinos da vovó. A vovó tinha várias casas, vários terrenos, né, uns inquilinos, e chegava no final do mês, ela me dava o livro, a caneta, e dizia, ó, meu neto, tem que pegar nessas casas aqui que tu vai fazer a cobrança. E eu saía. Naquela época não tinha essa preocupação com muita segurança, então eu recolhia o dinheiro da vovó, levava o livro, o pessoal assinava, e a avó fazia a contabilidade. Então isso, para uma criança, isso educa, né? Isso é disciplina. Então essa disciplina eu trago de casa. De ser criado por adultos e ter a minha mãe também como comandante no que diz respeito à educação, à escolaridade. Isso para nós era uma coisa importantíssima, né? Aí, voltando agora para a universidade, após um ano, eu recebi lá a minha estrela, aspirante oficial de artilharia, do primeiro grupo de campanha autopropulsado Grupo Malé. Então, voltei para a universidade, né? E na virada do ano eu tive que fazer, né, o meu estágio de instrução. E o meu estágio de instrução eu fui fazer em Cruz Alta. Cruz Alta é uma cidade que fica saindo de Santa Maria, na subida da serra, para fazer 45 dias de estágio de instrução para ganhar a minha promoção. Aí eu fui para a reserva como segundo tenente da arma de artilharia. Então hoje eu sou um engenheiro civil e um oficial da reserva da arma de artilharia. Né? Voltando para Santa Maria, além de continuar cursando engenharia, eu dava aula numa escola técnica. Escola técnica na cadeira de topografia. Porque uma coisa muito importante, eu tinha topografia na engenharia e tive topografia na artilharia. Né? Porque toda artilharia ela é baseada na técnica de tiros. Tu tem que ter a topografia para poder locar o tiro. Né? Então, eu tinha a teoria e a prática do exercício da topografia. Então, dei aula lá 2, 3 anos, até chegar ao 4º ano de engenharia. Né? Aí eu tinha que fazer uma opção, né? Então eu larguei a minha aula de professor e fui terminar meu curso. Terminei meu curso dentro do prazo, nos 5 anos, me formei. E junto com um colega meu, José Nuno Amaral Luende, nós tínhamos um projeto de subir pelo oeste do Rio Grande e ir para o Mato Grosso. Então subia o oeste do Rio Grande por Cruz Alta, Passo Fundo e ia embora, né? E quando chegamos em São Miguel do Oeste, tinha lá uma gauchada que trabalhava no DAE, Departamento Autônomo de Edificação. E o pessoal disse, olha, tem umas vagas no DR, lá o DR está com problema de vagas, não consegue preencher as vagas. Aí nós pegamos o ônibus e subimos para Florianópolis. Ficamos ali em frente da rodoviária, num hotel, e fomos até o DR, né? Departamento Estadual de Estradas de Rodagem. Subimos ali no prédio do DR e fomos lá no departamento pessoal, saímos de lá empregados. Né? Mas com 2 opções, o Nuno e eu. Ó, tem 2 vagas, uma em Blumenau e a outra em Joinville. E aí eu disse, olha, eu gostaria de ir para Blumenau, que fica perto de Curitiba, meu irmão serve em Curitiba, então fica para mim é melhor. E o Nuno foi para Blumenau, eu fiquei em Joinville. E Joinville, no ano de 77, janeiro de 77, no governo do Conde Reis, eu
vim chefiar o que eles chamavam lá de as patrulhas mecanizadas, a rodoviária mecanizada, que recebia recursos do Fundo Estadual de Assistência Rodoviária. Naquela época, naquele período, o governo de Santa Catarina tinha o seguinte slogan: governar, encurtar distância. Então, me deram uma incumbência de fazer toda a manutenção e conservação das estradas do norte e nordeste de Santa Catarina. Olha, uma coisa gigantesca, né? Então, eu cuidava das estradas de São Francisco a Porto União, passando por Garuva, Itapuá, Araquari, Campo Alegre, Rio Negrinho, São Bento, Mafra, Itaiópolis, Niriópolis, Major Vieira, Canoinhas e Porto União. Uma coisa gigantesca. Então, eu tinha duas equipes. Uma na Ampla, né, que é o Planalto Norte, Associação dos Municípios do Planalto Norte, e outra equipe aqui na Munesc, que é a Associação dos Municípios do Nordeste de Santa Catarina. 2 tratores Komatsu, 2 motoniveladoras, 12 caminhões e 2 retas escavadeiras. E com isso nós fazíamos, através de convênio com os municípios, a conservação e a manutenção das estradas rodoviárias do norte e nordeste de Santa Catarina. E também gerenciava e fiscalizava os recursos das construções das pontes municipais. Então, nunca faltou dinheiro naquela época, né? O nosso chefe era o Ricardo Saporiti e o governador era o Conde Reis. Conde Reis, um governador extremamente competente. Ele visitava os municípios num Corcelzinho 2, 4 portas, extremamente simples, quer dizer, nunca teve assim uma postura de exorbitância, né, de qualquer coisa que afrontasse os municípios, os prefeitos. Então, sempre teve um comportamento muito reto, muito ético, né? Então, e o secretário de obra na época, eu acho que era o Marlborough, comandante Marlborough, que era um primo do Conde Reis. Então, ali iniciei a minha carreira profissional como engenheiro-chefe das patrulhas rodoviárias mecanizadas do norte e nordeste de Santa Catarina. E trabalhei isso por longos anos, né? Lá por coisas do destino, o DR me colocou à disposição da Munesc, para ajudar a Munesc nos projetos dos municípios, no que diz respeito à infraestrutura, né? E aí tem uma passagem muito interessante dessa, né? Naquela época, nós conseguimos o projeto lá no Rio de Janeiro para fazer o Mole de Araquari, da Barra do Sul. Naquela época não existia Barra do Sul, não era separada, era o município de Araquari. E o Estado não tinha dinheiro. Aí a Munesc, junto com a classe política, conseguiu, junto ao DNR na época, né, ao secretário nacional, né, que naquela época era que tinha os recursos para fazer esses investimentos. Aí embarcamos num avião aqui, o Miguel Tito Rosa era o prefeito de Araquari e o Flávio Camelo de Camargo, prefeito de São Francisco. E se fomos para Brasília. O ministro, se não me engano, era o Mário Andreasa, coronel Mário Andreasa, cabelo branco, penteado. Aí nós abrimos o projeto. Coronel, o Mário Andreasa, ministro, né? Esse aqui é o projeto do Mole da Barra do Sul. Nós precisamos fazer, porque na época já se pensava em abrir o linguado, já existia estudos para abrir o canal do linguado. Mas existia uma preocupação muito grande. Abre-se o canal do linguado, a correnteza não vai acabar com as casas e com a infraestrutura da Barra do Sul? Então, nós fomos fazer o projeto do Mole. O Mário Andreas olhou aquilo, olhou o prefeito, o Miguel Tito Rosa e o Flávio Camelo de Camargo.
olhou, quanto é que é isso? Isso é tanto. Ele assinou, aqui o dinheiro, vocês podem ir embora. Eu realmente fiquei abismado, né? Eu nunca tinha visto um despacho daquele. Hoje passa por 500 mãos, etc, etc, etc. Embarcamos no avião, e aí existia outra preocupação também. E a pedra para o mole, nós vamos tirar da onde isso? Na época, esse material pertencia à Rede Ferroviária Federal, naquela pedreira que tem do lado dos trilhos, antes de passar o linguado, que a rede tirava aquela pedra para fazer a manutenção dos dormentes, o lastro, por onde o trem passa. Fomos na rede, a rede, olha, não tem importância, vocês podem ir. Naquela época não tinha essa grande burocracia do licenciamento ambiental, e aí nós botamos a mão na massa. Né? Botamos os nossos caminhões, as 2 patrulhas, a rede nos deu o apoio logístico na extração dos blocos, e aí fizemos o mole da Barra do Sul. Aquele que tem lá fui eu que fiz. Peguei o projeto, então foi talvez uma grande escola do que diz respeito à engenharia. Então aquilo lá foi um aprendizado, porque obra, além do projeto, tu aprende na prática. Obra de infraestrutura é prática. Tu tem que fazer a leitura do projeto, mas tem que fazer a leitura do local em que tu vai executar o projeto. E não sei hoje se continuo fazendo a manutenção, porque a mole é uma obra de manutenção permanente. Ela não pode evitar que faça o assoreamento da boca do canal, como pena de evitar que os barcos saiam para fazer o seu trabalho diário, né? Então aquilo foi uma etapa muito importante. Aí, nessa época, eu entrei como sócio do Centro de Engenheiros até de Joinville. A sede do CAJ era ali na rua Viscontunai, ali onde é o sindicato dos... É um sindicato que tem ali. Então nós alugamos ali e ficamos ali por uma longa data. O presidente, na época, eu acho que era o Cortez, arquiteto Cortez. Né? Então ali eu entrei como sócio e continuei sócio até hoje. Quando nós nos transferimos lá para Otubem, ali onde era a antiga engenharia. E lá em 1980, 89, eu ganhei a eleição e assumi a presidência do Centro de Engenheiros até de Joinville. Fiquei até o ano 2000. E foi nesse período, junto com o engenheiro Ferraro e com toda a equipe, obviamente, que nós fizemos a nossa sede campestre. O último terreno antes de chegar no aeroporto. Lá nós fizemos uma sede bonita, com campo de futebol, com um terreno de cessão de uso. Aquele terreno foi uma cessão de uso que a Prefeitura de Joinville nos cedeu por 20 anos. Tivemos que devolver o terreno para poder fazer a ampliação do aeroporto. Infelizmente, até agora a ampliação não foi feita, mas o terreno já está cedido novamente ao Poder Público Municipal, que eu acho que agora já é da Infraero, né? Eu acho que já passaram para a Infraero. Então ali também foi outro grande aprendizado, porque ali nós fizemos toda aquela terra, aquilo ali era um aterro, não era um mangue, mas era um terreno de solo mole. E aí lá o Clube dos Sargentos, um pouco na frente, nos cedeu o material para nós fazer o aterramento da SEG do Centro de Engenheiros até de Joinville. Obra belíssima, né? E aquilo ali também foi uma outra obra que nos engrandece. Né? Ali o Centro de Engenheiros cresceu, porque ali nós fazíamos as nossas recreações, as nossas reuniões, né? E fomos em frente. Queria deixar registrado aqui também algumas obras de engenharia muito importantes que eu, quando saí do DR, como empresário, realizei. Bem em frente ali da Cheixoné, naquela curva, tem 2 pontes grandes. Talvez obras urbanas sejam as 2 maiores de Joinville, fora aquela que
que o Clóvis Dobro fez lá perto do JEC. Então, aquela obra ali é uma obra de engenharia que eu fiz, junto com o Oscar Pulo e a Prisma, né? Realizamos aquela obra, e é do qual eu tenho muito orgulho, está lá até hoje, né? Está firme, né? Uma obra belíssima, né? Obra de ponte. Naquela época, só quem fazia ponte aqui em Joinville era o Clóvis e eu. Não tinha, ninguém se habilitava, achava que era um problemaço, né? Então, aquela obra é uma obra minha. Realizei também uma ponte sobre o rio Quiriri. Aquela também é uma obra minha e da minha empresa. É uma obra do qual eu também me orgulho muito, porque é um lugar perigoso. Quando chovia era um horror, né? Porque a água baixava pela serra e vinha embora. Nós tínhamos que parar a obra para esperar o rio baixar, né? E realizei também 2 ou 3 pontes muito importantes quando deu aquele desastre lá no Baú, em Ilhota. Deu e arrasou, mortes, né? Foi um horror, né? E as pontes todas foram embora. Aí entrei na licitação e ganhei. E executei e entreguei a obra. Tá até hoje lá as 2 pontes em Ilhota, lá no Baú, né? Então são obras de pontes de minha autoria, de execução minha, né? Da minha empresa, né? Isso também me orgulha muito, né? Então, essa passagem que eu deixo registrado aqui é que a cidade de Joinville, o Centro de Engenheiros, eu aprendi muito. Aprendi muito no DR, aprendi muito na Munesc, aprendi muito com os prefeitos, aprendi muito com os meus colegas, porque a grande aprendizado da vida é o que tu faz com os teus colegas. Tu aprende executando, tu aprende no trecho, na obra. Então, isso realmente me engrandece, né? Então, o meu pós-graduação, o meu curso de pós-graduado é pós-graduado na vida, na execução, na prática. Isso ninguém te tira, né? E uma também das grandes obras que eu fiz e fiscalizei foi a estrada que vai de Jaraguá a Pomerode, subida da serra. Aquela obra foi feita pela construtora Triunfo e eu era o fiscal da obra. Lá nós tínhamos um canteiro de obra gigante. Laboratório, equipe de topografia, equipe de medição, né? E então a obra saiu no prazo, né? Uma obra belíssima, né? Jaraguá a Pomerode, sobe a serra, está lá hoje, né? Uma grande obra de engenharia também, né? E isso realmente nos deixa muito feliz, muito contente que a obra está até hoje lá, firme, né? É claro que tem que ser uma obra de engenharia de estrada, tem que ser de manutenção e conservação permanente. Aí tem que ter dinheiro, tem que manter, porque ali é o nosso escoamento. Então, a minha passagem como engenheiro, a minha vida é isso. Eu tenho 4 filhos. Eu tenho um filho engenheiro civil, Rodrigo Bittencourt. Eu tenho uma filha que é auditora do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, que é a Cláudia. Tenho uma outra filha, que é a Mariane, que é nutricionista e gastrônoma, que estudou em Portugal e hoje ela está em Amsterdã. Eu acho que é a cidade de Almere. Então lá ela trabalha, o marido dela é um engenheiro eletricista que desenvolve tomada para motores elétricos, para carros elétricos, para Volkswagen, né? Mas isso na Holanda. Também muito me orgulha, né? Que os filhos estão todos encaminhados. E a minha filha mais velha, que eu tive antes do casamento, antes de casar, né? É a Fernanda, que mora em Porto Alegre. Eu sou casado com a Sandra Regina Pereira Bittencourt. A Sandra é de Itajaí, mas quando conheci a Sandra em Joinville. E com a Sandra eu tive os nossos 3 filhos. O Rodrigo, a Cláudia
e a Mariane. E tenho 4 netos. O Marco Antônio Santos Bittencourt Neto, o Nestor Augusto, a Gabriela e a Sophie, que mora também na Holanda. Então, essa é a minha família, essa é a minha gente, esse é o meu povo, né? E essa é a minha vida. É uma vida de estudo e trabalho. Agradeço todos os dias aos meus antepassados, à minha gente, ao meu povo, que foi lá que eu formatei, né? Foi lá que eu aprendi, foi lá que eu fiz meu lastro de educação moral e intelectual, né? Foi lá que me deu a sustentação de ser o que eu sou. E é isso que eu transmito para os meus filhos, para as minhas filhas, para os meus netos. E, quando possível, né? E quando me permitem, eu faço isso com meus amigos, né? E quando eu digo meus amigos, a todas as pessoas que me cercam, porque eu não tenho inimigo. Não tenho inimigo. Quer dizer, a minha índole é de sempre olhar sempre, ouvir, né? E falar quando necessário. Quero agradecer a todos e a todas que vão assistir a minha pequena história, né? Eu poderia ficar aqui falando 2, 3 horas, mas eu acho que isso realmente é o necessário e o suficiente. Muito obrigado a todos e a todas.